Eu quero nessa manhã compartilhar a palavra de Deus com você, essa manhã de Páscoa, não é? Não sei se os meninos da câmera podem focalizar aqui para a gente. Nós estamos nos organizando, né? Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, né? Nós mantivemos a arrumação da semana passada. Os pães são novos, na verdade. Os pães não são o mesmo da semana passada, mas assim tem o pão, tem o suco aqui, e eu espero que você também tenha preparado a sua ceia de Páscoa, né, para que você possa participar junto. Daqui a pouco, no final da palavra, a gente possa participar junto, né? E nós queremos, em nome de Jesus, adorar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Mas nessa manhã especial, celebrar a Páscoa de Jesus. Celebrar a nossa Páscoa, porque nós ressuscitamos com Ele. Celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. E para isso, eu quero conversar com você um pouco a respeito eu estou com o Salmo fixo na cabeça, que na minha devocional eu estou lendo o livro de Salmos. Então só passa Salmo na minha cabeça. Mas é no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que o pastor Augusto começou fazendo menção deles. Diz assim, Mateus 28 diz assim: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenha medo, eu sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que dirijam-se a Galiléia e lá eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isso, os discípulos deles vieram de noite enquanto estávamos dormindo e roubaram o corpo. Isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração, Ele que é vivo e ressuscitado. Tem algumas coisas que me chamam muita atenção nesse texto, e é interessante que, por conta do compromisso da gente com o discipulado, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, é um capítulo de ouro na minha vida, porque a gente está sempre falando dele. Nós estamos sempre meditando em Mateus 28. De alguma maneira, a gente está sempre citando esse capítulo, esse texto, que é tão especial para nós. Mas tem algumas coisas que me chamam a atenção, e me chamaram a atenção essa semana, enquanto eu me preparava para esse culto. Logo no versículo 1, é a ideia de que, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana. Ou seja, quando vai se falar da ressurreição de Jesus, há uma menção ao tempo que passou, que não foi fácil de enfrentar. Na sexta-feira da Paixão, nós celebramos e lembramos e refletimos na morte de Jesus. E a gente não tem como medir o tamanho do impacto desse dia. A gente não tem como medir aqui, nós sentimos no coração, porque nós estamos conectados a Deus,
mas nós não conseguimos avaliar o trauma, o terror que foi para os discípulos de Jesus, de repente, ver Jesus preso, traído por um dos seus, né, Judas que vai, entrega Jesus às autoridades, Jesus é preso, é maltratado, é crucificado e Jesus morre. Eu não sei se você já teve já viveu a experiência de perder alguém subitamente, é horrível. É como se de repente o chão saísse, fica um vazio, porque você diz assim, como assim? Não estou acreditando que isso está acontecendo, não estou acreditando que isso aconteceu. E no caso de Jesus ainda, eles cresceram e foram impactados com a vida de Jesus e com os milagres, com os sinais, com as maravilhas, e as pessoas viam Jesus crucificado e diziam assim, salvou a tantos, salve a si mesmo. A questão é que muita gente não entendia que aquele era também um ato sobrenatural. Que Deus se fazer morto por nós, Deus morrer por nós, Deus assumir a nossa morte, era também um ato sobrenatural e próprio do que Jesus estava para fazer. E Jesus morre, e graças a Deus nós ouvimos na sexta-feira que nós somos fruto do seu penoso trabalho. Eu e você não precisamos carregar nenhum peso mais. Eu e você não precisamos carregar peso de pecado, peso de morte, peso de culpa, porque Ele levou sobre si toda a nossa dor. Ele se identificou conosco a tal ponto de morrer em nosso lugar, para que de alguma maneira a gente tenha acesso à vida que Ele planejou para nós. E depois da sexta, vem o sábado. E o que é o sábado? Eu estive em Jerusalém uma única vez, não é? Há uns 2, 3 anos atrás, e a gente estava caminhando pelos lugares turísticos na sexta-feira. E quando foi dando 4 horas da tarde, a gente viu uma pressa nas pessoas que andavam pelas ruas, porque estava chegando o Shabat, estava chegando o sábado, estava chegando a hora de cada um procurar sua casa, de cada um procurar o seu canto, de cada um se apressar para dentro de casa, estar dentro de casa na hora do Shabat, que começa sempre às 6 horas do dia anterior, do nosso dia anterior aqui. Às 6 horas da sexta-feira começa o sábado. E até às 6 horas do dia do sábado, às 18 horas do sábado, é Shabat, é o dia da tradição judaica consagrado ao Senhor. E acontece que aquele sábado foi um sábado diferente, aquele sábado foi um sábado de isolamento, aquele sábado foi um sábado de dúvida. E para muitos dos discípulos de Jesus, que não eram dali de Jerusalém, que eram da Galileia, estavam num lugar que não era próprio seu, cheio de incertezas. E agora? Agora no café de domingo nós mencionamos a história dos 2 discípulos, que até ficaram lá o sábado, mas não aguentaram o impacto da falta de Jesus e vão embora. Vão para Emaús, a ponto que Jesus, no primeiro dia, no domingo, tem que ir atrás deles para resgatá-los. Sábado é um dia de incerteza. Sexta é um dia de dor. Sábado é o dia de incerteza. E lendo esse texto essa semana, eu estava pensando como essa Páscoa é diferente para nós. Como o mundo tem passado por dias de dores nesses dias. Como o mundo tem enfrentado dias de dores. Um amigo meu estava fazendo um paralelo, né, de que um dos sintomas dessa pandemia que está aí é a falta de ar, é a asfixia, que é um sintoma muito comum na crucificação. Jesus viveu essa dor que o mundo passa hoje de uma maneira diferente. A sexta-feira foi um dia de dor, como tem sido dolorosa a vida de milhares nesses dias que nós vivemos. E o sábado, para os discípulos de Jesus e para a comunidade que seguia Jesus, foi um dia de muita incerteza, foi um dia de falta de perspectiva do futuro. Eu me lembro das palavras de Pedro, que dizia assim, quando Jesus disse, vocês não vão embora também, e ele diz assim, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu fico imaginando o tempo de dor e incerteza que nós temos passado, e que alguns com mais intensidade têm enfrentado, e qual é a palavra, qual é a luz que a ressurreição de Jesus joga sobre nós nesses dias. É claro que a gente não pode comparar os sofrimentos que nós temos enfrentado e que o mundo tem enfrentado com os sofrimentos de Cristo.
Mas os sofrimentos de Cristo se referem ao tempo que nós vivemos também. A obra de Cristo é suficiente para esse tempo que nós vivemos também. Mas a boa notícia, irmãos, de hoje é que o domingo chega. O texto, como eu disse, começou dizendo passado o sábado. A boa notícia é que a sexta da dor e o sábado da incerteza passa. Uma hora chega o domingo. E a bênção do domingo é que no domingo Jesus ressuscita. Quando começa o domingo, a morte é vencida. Quando começa o domingo, a pedra do sepulcro é removida. E todas as promessas de Deus, todos os planos de Deus têm a sua continuidade. E eu quero exatamente nessa manhã pensar com você nas bênçãos do domingo. A primeira bênção é que domingo é dia da intervenção do Senhor. É Deus intervindo na terra. É Deus interrompendo e fazendo o inesperado, o inexplicável, o sobrenatural. Deus interrompe o ciclo natural. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só e o juízo, mas Jesus quebra isso e interrompe a morte. Jesus é maior do que a morte, e no domingo a morte foi vencida para a glória de Deus. Domingo é dia do cumprimento das promessas de Deus. Jesus havia dito que ele morreria, que ele passaria pelos sofrimentos, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar, e de fato ele ressuscitou. Domingo é dia da gente dizer assim: o Senhor cumpre as suas promessas. Amém? Você pode depois colocar em todos os lugares que você quiser. Aliás, as redes sociais têm sido um canal eficaz de comunicação nesses dias. Nós precisamos dizer para todo mundo: o domingo é dia de esperança. O domingo é dia que Deus intervém na história. O domingo é dia que fica claro que o Senhor é fiel às suas promessas. No domingo, irmãos, nós somos levados a um outro nível de revelação. No culto da noite nós vamos falar um pouco mais de detalhes sobre isso, mas Maria chega no sepulcro com uma expectativa de ficar ali contemplando o túmulo, o lugar da morte. Ela não estava pronta para o próximo nível de revelação, mas Deus já tinha preparado um outro cenário. Não havia mais o cenário de morte. Não havia mais sentido estar diante do túmulo. Era para voltar para Galileia, era para ir para o lugar onde tudo começou, era para restabelecer e dar continuidade ao processo, porque estava começando um novo ciclo. Nós, irmãos, no final do ano passado, início desse ano, profetizamos, junto com uma multidão de homens e mulheres de Deus, que 2020 abriria um novo ciclo. É verdade que nós não imaginávamos que nós passaríamos pelo que nós estamos passando, mas eu continuo dizendo, nós estamos entrando numa nova era para a igreja, nós estamos entrando num novo ciclo, não a nova era do misticismo que você ouviu por aí, não, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova estação para a igreja e para o povo de Deus. É hora de nós dizermos e confessarmos a fé que temos de verdade e checar se essa fé é verdadeira. Nós cremos mesmo que Jesus venceu a morte? Nós cremos mesmo que Jesus ressuscitou? Nós cremos mesmo, a nossa esperança vai além da morte? Ou nós dependemos das circunstâncias que estão à nossa volta? Porque se Jesus Cristo ressuscitou e Ele ressuscitou, a sua promessa sobre nós vai se cumprir em nome de Jesus. E nós viveremos além das circunstâncias, nós viveremos além do que os olhos podem ver. O domingo, irmãos, é dia de voltar ao começo de tudo, de reavaliar nossa experiência com Deus, como eles que são convidados a voltar para a Galileia. Você e eu somos convidados a voltar à experiência do primeiro amor e avaliar, porque é interessante que nas cartas do Apocalipse, Jesus diz a uma das igrejas: eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como está o nosso primeiro amor? Será que ficou normal? Será que ficou, relativo? Já há indícios de aumentos de várias taxas, de tristes indicadores em função da pandemia. Infelizmente, já há indícios de aumento de violência contra a mulher. Já há indícios e comprovados de denúncias de casos de pedofilia. Já há indícios de aumento do número de divórcios. Sabe por quê?
Porque quando nós somos colocados sob pressão, a verdade aparece. A verdade aparece. Entende? Eu quero crer que esse tempo vai revelar a verdade a respeito de nós, mas não essa verdade miserável que está sendo apresentada, mas uma verdade de um cristianismo bíblico, de um cristianismo profundo, de uma fé íntima com o Senhor, que esse seja tempo de voltar ao começo de tudo. Nós estamos entregando hoje, né, o jejum de 40 dias. Estamos hoje encerrando, né, o processo de 40 dias de jejum por mais intimidade. Estamos encerrando hoje, foram 40 dias. E a partir de amanhã, de hoje mesmo, nós já estamos lançando a segunda estação dessa caminhada, que é a estação da relevância. Né, Deus nos deu três direções para esse ano: intimidade, relevância e frutificação. Intimidade, relevância e frutificação. E nós viveremos os próximos 50 dias focado em relevância, porque nós não ficaremos acuados contra a parede, porque tem uma pandemia aí, nós queremos, agora é hora da igreja ser relevante. E para ser relevante, ela tem que voltar ao primeiro amor, ela tem que voltar à prática das primeiras obras, ela precisa encontrar o caminho do coração de Deus, ela precisa encontrar o lugar onde o chamado de Deus era a coisa mais importante para ela. Voltar à Galileia significava voltar à experiência lá da pesca maravilhosa, em que Jesus discretamente pede para entrar no barco. Depois que ele entra no barco, a vida é transformada, porque uma pesca extraordinária acontece. Mas depois da pesca extraordinária, Jesus diz assim: o que eu tenho para vocês é maior do que isso. Venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, de vidas. E os discípulos deixam tudo para trás e seguem a Jesus. Essa semana nós vamos soltar um vídeo, né? O Catedral News. A gente está ficando chato, né? Nós vamos soltar aí o jornalzinho da Catedral. Já tem podcast da juventude, já tem sala de oração, já tem programa de domingo, né? Para mim, a igreja online veio para ficar. Mesmo quando a gente voltar presencialmente, e no nosso Catedral News, você vai ver a notícia de que nós vamos começar a retomar os nossos cursos de liderança EAD. Essa semana nós já vamos começar a gravar os módulos, o primeiro módulo, o segundo módulo, e todos os discípulos que querem crescer e querem aprender a fazer discípulos. Nós vamos voltar com cursos de Bíblia, tudo EAD, porque nós entendemos que nós temos um chamado, nós temos uma vocação, nós temos uma missão, e Jesus ressuscitado ativa tudo isso em nós. O domingo é o dia onde a impotência dos projetos humanos, a mentira dos projetos humanos é revelada e desmascarada. Quando Jesus ressuscitou, as autoridades olham para aquela cena e dizem assim: o que a gente faz? A gente não tem outra opção, nós vamos ter que inventar uma mentira. E aí subornam os soldados para que eles contem uma história de que os discípulos vieram durante a noite e roubaram o corpo de Jesus. Mas, como a gente conhece o ditado, mentira tem perna curta. Sabe por quê? Porque Jesus não apareceu só para Maria, Jesus não apareceu só para os discípulos. A Bíblia vai dizer que Jesus apareceu para uma comunidade de quase 500 pessoas. Quase 500 pessoas. Tomé pôde tocar nas mãos de Jesus. Os testemunhos da ressurreição, Jesus operou milagres durante a ressurreição. Jesus fez coisas que estão registradas, marcadas, aqui, contadas de muitas maneiras, e que historiograficamente registrado. Porque a mentira dos homens é exposta. E ninguém pode deter os planos de Deus. Domingo é dia de mostrar a fraqueza dos planos dos homens e a grandeza dos planos de Deus. O domingo vem dizer para nós que todo poder e toda autoridade está no nome de Jesus. Todo poder e toda autoridade está no nome de Jesus. Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. O domingo lembra que todo poder, como diz a canção, pertence a Jesus. Todo poder pertence a Jesus. Todo poder, você pode dizer comigo, todo poder pertence a Jesus. O domingo vem me dizer que o cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo não é religião.
Cristianismo não é religiosidade. Cristianismo não é ritual vazio. Jesus diz assim: vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. O domingo traz a boa notícia de que se no sábado nós tivemos a sensação de vazio, da ausência de Jesus, no domingo nós temos a certeza de que Ele estará conosco, e Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, querido, hoje é Páscoa. E na Páscoa nós lembramos que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Nós temos uma fé que vai além da dor e das incertezas. Uma fé que vai além da dor e das incertezas. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o nome dEle, nos preparando para esse momento de ceia. Mas nós vamos também orar. Queremos orar. Quero orar por você, para que as bênçãos do domingo te alcancem. E durante essa semana nós vamos estudar essa mensagem nas células. Nós vamos lembrar que a fé que nós confessamos, a esperança que nós temos, vai além da dor e das incertezas. Além da dor e das incertezas. Em nome de Jesus, fica firme nisso, creia nisso, porque aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, em nome de Jesus.